Notícias do momento. Aqui você fica bem informado. A gente abre esta edição com uma notícia triste. Luto no futebol. Morreu nessa madrugada o ex-jogador Tarcísio Flecha Negra. Ele tinha 67 anos. Flecha Negra morreu no Hospital São Lucas, em decorrência de um tumor ósseo. Ídolo do Grêmio, foi campeão da Libertadores e do Mundial em 1983. Flecha Negra ainda ganhou o Brasileiro de 1981 e os estaduais de 1977, 79, 80, 85 e 86. Na seleção brasileira, jogou 8 partidas e marcou um gol. O corpo do ex-jogador, que atualmente era vereador, está sendo velado na Câmara de Vereadores da capital, a partir das 8 horas desta quarta-feira. O sepultamento dele será no cemitério Jardim da Paz, a partir das 18 horas. Bolsonaro diz que reforma da Previdência deve começar pelo setor público. O presidente eleito, Jair Bolsonaro, afirmou nesta terça-feira que pode fatiar o envio de uma proposta de reforma da Previdência ao Congresso Nacional, que inicialmente deve contemplar mudanças nas regras para o setor público e também que preveja a adoção de uma idade mínima para o recebimento de benefícios, com diferentes idades para a aposentadoria de homens e mulheres. Em entrevista coletiva, Bolsonaro disse que a tendência bastante forte é que a reforma comece pela adoção da idade mínima, ao considerar esse caminho como o menos difícil de ser aprovado pelos parlamentares. Sem dar detalhes, Bolsonaro deu a entender que a ideia seria adotar uma proposta de idade mínima com a diferença de idade de aposentadoria entre mulheres e homens em 2 anos na reforma, a ser encaminhada ao Congresso no seu governo. No atual regime previdenciário, o contribuinte pode se aposentar sem idade mínima, com 35 anos de contribuição para homens e 30 anos para mulheres. Na modalidade que exige idade mínima, é necessário ter 15 anos de contribuição e 60 anos, no caso mulher, e 65 anos, homens, com informações da agência Reuters. Sinal analógico de TV começa a ser desligado em municípios do interior. O sinal analógico de TV começa a ser desligado hoje em municípios das regiões Nordeste, Norte, Centro-Oeste, Sul e Sudeste. A medida vai atingir cerca de 80 municípios. De acordo com o Grupo de Implantação do Processo de Redistribuição e Digitalização de Canais de TV ERTV, responsável por acompanhar o desligamento do sinal analógico no país, o prazo vai até o dia 12 deste mês, no caso de alguns municípios. O grupo decidiu estender os prazos onde ainda não foi atingido o percentual mínimo de 90% dos domicílios com sinal digital. Com o desligamento do sinal analógico, haverá a liberação da faixa de 700 MHz, atualmente ocupada por canais de TV aberta. Essa frequência será utilizada para ampliar o serviço de telefonia e internet de 4ª geração, 4G, no Brasil. TSE aprova contas de campanha de Bolsonaro com ressalvas. O Tribunal Superior Eleitoral aprovou com ressalvas as contas de campanha do presidente eleito Jair Bolsonaro e do vice-presidente eleito general Hamilton Mourão. A diplomação de Bolsonaro está marcada para o próximo dia 10 e o TSE precisava analisar as contas da campanha antes disso. Ao votar, o relator do caso, Luiz Roberto Barroso, afirmou que, segundo a área técnica do tribunal, grande parte das inconsistências na prestação de contas foi sanada após a defesa de Bolsonaro retificar a prestação. A Corte também aprovou, por unanimidade,
as contas do PSL com ressalvas. Segundo o TSE, o partido terá que devolver ao Tesouro Nacional o valor de R$ 750. Após 2 votos contra a liberdade de Lula, julgamento na segunda turma do STF é adiado. Após 2 votos contrários à libertação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o ministro Gilmar Mendes pediu vista e adiou a conclusão do julgamento na segunda turma do Supremo Tribunal Federal. Antes do pedido de Gilmar Mendes, Edson Fachin e Carmen Lúcia tinham votado contra a concessão de liberdade a Lula e contra a anulação dos processos relacionados a Lula, nos quais Sérgio Moro atuou como juiz federal. Os 2 pedidos foram feitos pela defesa de Lula. Além do voto de Gilmar Mendes, faltam os de Ricardo Lewandowski e Celso de Mello. Não há data para o julgamento prosseguir. Os advogados de Lula apresentaram um pedido de liberdade depois de Sérgio Moro, ainda como juiz responsável pela Lava Jato, ter aceitado o convite do presidente eleito Jair Bolsonaro para ser ministro da Justiça. Lula está preso desde abril deste ano. O ex-presidente foi condenado por corrupção e lavagem de dinheiro em processo da Operação Lava Jato a 12 anos e 1 mês de prisão. Com informações do portal G1. Médicos aprovam o WhatsApp para falar com o paciente. Os médicos já aderiram às novas tecnologias para falar com os pacientes e aprovam essas ferramentas, mas querem manter o atendimento presencial. Foi o que apontou um levantamento feito pela Associação Paulista de Medicina, que mostrou que 85% dos profissionais são favoráveis à adoção de ferramentas de mensagem instantânea como o WhatsApp. Além disso, 84,6% usam ferramentas de TI para otimizar o tempo de consulta ou observar os pacientes, mas 57,9% são contrários às consultas à distância. O Conselho Federal de Medicina regulamentou, em 2002, uma resolução que classificou a telemedicina como exercício da profissão de médico. As informações são do jornal Estadão. Efeitos de mudanças climáticas contribuem para a desigualdade social. As pessoas expostas a riscos decorrentes das mudanças climáticas em regiões de baixa renda têm 7 vezes mais chances de morrer e 6 vezes mais chances de serem feridas ou de terem que se deslocar, na comparação com a população de regiões de alta renda. A conclusão é de relatório divulgado na última semana pela Climate Trends, uma empresa de pesquisa climática com sede na Índia. A Índia está muito exposta a riscos de desastres naturais com alta exposição à seca, calor e inundação, o que também leva à alta vulnerabilidade da população à pobreza. Segundo a entidade, se não houver intervenção, a Índia será um dos principais locais a sofrer com a extrema pobreza até 2030. Além disso, a mudança climática, que altera padrões como temperatura e volume de chuva, deverá aumentar a desigualdade dentro da Índia entre ricos e pobres, e também entre estados, concluiu a entidade. A mitigação das mudanças do clima e a erradicação da pobreza são questões a serem tratadas conjuntamente. De acordo com o relatório, em agosto de 2017, a forte chuva de monção causou inundações generalizadas em toda a Índia, Bangladesh e no Nepal, levando a pelo menos 1.200 mortes, segundo divulgou a entidade. 4 estados do norte da Índia foram bastante afetados pelas inundações, que danificaram cerca de 80 mil casas e afetaram 18 milhões de pessoas.
A projeção econômica do setor de turismo para 2019 foi reduzida também como resultado da devastação generalizada no país. As informações são da Agência Brasil de Notícias. Atropelamento deixa feridos em Copacabana. Um atropelamento deixou feridos no início da noite desta terça-feira após um carro invadir uma loja de roupas femininas na rua Santa Clara, em Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro. De acordo com o Corpo de Bombeiros, ao menos 2 pessoas ficaram feridas. Contudo, não há detalhes sobre o estado de saúde delas. Por conta do acidente, a via ficou interditada cerca de 1 hora. Segundo moradores, o condutor do carro, que era um manobrista da rua e fugiu do local, tentava estacionar o veículo com câmbio automático quando perdeu o controle e entrou no estabelecimento. Já o proprietário do veículo, que também estava no local, foi encaminhado para a 12ª DP para prestar depoimento. As informações são do jornal O Dia. Cuba permitirá acesso completo à internet via celular pela primeira vez. Cuba permitirá que seus cidadãos tenham acesso completo à internet nos celulares a partir desta quinta-feira. É um dos últimos países do mundo a permitir isso. A presidente da Companhia Telefônica Estatal de Cuba anunciou a mudança na televisão cubana na noite de terça-feira. Os cubanos poderão comprar pacotes de internet 3G pela primeira vez. Até agora, os moradores da ilha tinham acesso via celular apenas a um serviço de e-mail controlado pelo governo. O país, comandado por um governo comunista, tem uma das menores taxas de uso da internet, mas as conexões têm aumentado rapidamente desde 2014. Quando os presidentes Barack Obama e Raul Castro retomaram as relações entre os países. A expansão tecnológica não foi reduzida mesmo com a chegada de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos. Cuba autorizou o uso da internet nas casas em 2017 e abriu centenas de pontos de conexão Wi-Fi públicos em parques e praças ao redor do país. As informações são do jornal Folha de São Paulo. Eu vou ficando por aqui. Obrigado pela audiência. Inscreva-se no canal e ative o sino para receber notificações sobre novos vídeos. Dê seu like e ajude o canal.